Grandioso seja sempre o profeta por sempre trazer vocês aqui a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 82ª noite. Não esperava já senão a morte, continuou Simbá, quando senti levantar a pedra. Descer um cadáver e uma pessoa viva. O defunto era um homem. É natural tomar resoluções extremas nas últimas circunstâncias. Ao tempo que descia a mulher, cheguei-me ao lugar onde devia o esquife ser colocado. E quando percebi que tornavam a tapar a abertura do poço, dei na cabeça da desgraçada 2 ou 3 fortes pancadas com um grande osso que tinha encontrado. Ficou atordoada, ou antes assassinei-a. Como não obrava esta ação desumana, senão para aproveitar-me do pão e da água que estavam no seu esquife, tive provisões para alguns dias. Ao cabo desse tempo, desceram ainda uma mulher morta e um homem vivo. Matei o homem do mesmo modo. E como por felicidade minha houvesse uma espécie de epidemia na cidade, não tive falta de mantimentos, praticando sempre a mesma indústria. Um dia que acabava de matar outra mulher, ouvi soprar e andar. Adiantei-me para o lado de onde partiu o ruído. Ouvi soprar mais forte a minha chegada, e pareceu-me entrever alguma coisa que fugia. Segui essa espécie de sombra que parava por vezes e soprava sempre, fugindo à proporção que me chegava a ela. Andei tanto tempo em seu encalço e fui tão longe que avistei finalmente uma luz que parecia uma estrela. Continuei a encaminhar-me para esta luz, perdendo-a de vista algumas vezes, segundo os obstáculos que me ocultavam, porém tornava a achá-la sempre. E por fim descobri uma abertura no rochedo, bastante larga para por ela passar. À vista desse descobrimento, parei algum tempo para tornar a mim da agitação violenta produzida pelo muito que caminhei. E tendo me adiantado até a abertura, passei por ela e saí-me à beira-mar. Imaginai o excesso da minha alegria. Foi tal que com dificuldade me persuadi que não era imaginação. Convencido que fui de ser coisa real, restituídos os meus sentidos ao seu estado ordinário, percebi que a coisa que ouvira soprar e que seguira era um animal saído do mar, que costumava entrar na gruta para cevar-se nos corpos mortos. Examinei a montanha e reparei que estava assentada entre a cidade e o mar, sem comunicação por caminho algum, porque era de tal modo escarpada que a natureza a tornara impraticável. Prostrei-me na praia para agradecer a Deus a graça que acabava de fazer-me. Tornei depois a entrar na gruta para ir buscar pão que vim comer à claridade do dia, com melhor vontade do que fizera desde que me tinha enterrado neste lugar tenebroso. Lá tornei ainda e fui apanhar as apalpadelas nos esquifes todos os diamantes, os rubis, as pérolas, os braceletes de ouro, em suma, todos os ricos estofos que encontrei debaixo de minha mão. Levei tudo isto para a beira-mar. Fiz vários pacotes que segurei bem com as cordas que tinha servido para descer os esquifes e cuja quantidade era grande. Deixei-os na praia esperando uma boa ocasião, sem recear que a chuva lhes fizesse dano, pois não era então a estação dela. Ao cabo de 2 ou 3 dias avistei um navio que acabava de sair do porto e que passava perto do lugar onde eu estava. Acenei com um pano do meu turbante e gritei com todas as minhas forças para que me ouvissem. Ouviram-me e me mandaram a chalupa para me embarcar. A pergunta que os marinheiros me fizeram, por que desgraça me achava neste sítio, respondi que escapara do naufrágio. Havia 2 dias com as fazendas que viam, e foi tal a minha fortuna que, sem examinar o lugar onde estava, e se o que lhes dizia era verdade, contentaram-se com a resposta que lhes dei e me levaram juntamente com os meus pacotes. Chegados que fomos a bordo, o capitão, satisfeito do favor que me fazia e ocupado do comando do navio,
teve também a bondade de acreditar no meu pretendido naufrágio. Ofereci-lhe algumas das minhas pedras, porém não quis aceitá-las. Passamos por várias ilhas e, entre outras, por diante da Ilha dos Sinos, afastadas 10 dias da de Xerenbid, com vento ordinário e regulado, e 6 dias da ilha de Kela, onde aportamos. Há nela minas de chumbo, canas da Índia e alcânfor muito excelente. O sultão da ilha de Kela é riquíssimo e poderosíssimo. A sua autoridade estende-se sobre toda a Ilha dos Sinos, que tem 2 jornadas de extensão e cujos habitantes são ainda tão bárbaros que comem carne humana. Depois de ter feito um grande comércio nesta ilha, tornamos-nos a fazer vela e aportamos a alguns outros sítios. Por fim, cheguei felizmente a Bagdá com riquezas infinitas, cuja relação é inútil fazer-vos. Para dar graças a Deus pelos favores que me concedera, fiz grandes esmolas, tanto para a conservação de algumas mesquitas como para a subsistência dos pobres. E deixei-me inteiramente a meus parentes e amigos, divertindo-me e levando boa vida com eles. Acabou Simbá nesta passagem a narrativa da sua 4ª viagem, que causou ainda maior assombro aos seus ouvintes do que as 3 precedentes. Fez um novo presente de 100 sequins a Hindbad, que convidou, assim como os mais, a vir no dia seguinte, à mesma hora, para jantar com ele e ouvir a narração da sua 5ª viagem. Hindbad e os mais convidados se despediram dele e retiraram-se. No dia seguinte, estando todos juntos, assentaram-se à mesa, e no fim do banquete, que não durou menos que os outros, principiou desta sorte Simbá a narração de sua 5ª viagem. 5ª viagem de Simbá, o marinho. Os prazeres, disse ele, não tiveram ainda bastante atrativos para riscar da minha lembrança todos os trabalhos e males que padeci, nem poder para tirar-me o desejo de fazer novas viagens. Razão porque comprei fazendas, mandei-as enfardar e carregar em carros, e com elas partir para ir ao primeiro porto de mar. Ali, para não depender de um capitão e para ter o navio às minhas ordens, determinei-me a mandar construir um e aparelhei-o à minha custa. Acabado que foi, mandei carregá-lo, embarquei-me nele, e como não tivesse com que completar uma carga inteira, recebi alguns mercadores de diversas nações com suas fazendas. Fizemos-nos a vela com o primeiro bom vento e tomamos o largo. Depois de uma longa navegação, o primeiro lugar a que aportamos foi uma ilha deserta, onde achamos o ovo de um rochedo, que tamanho igual ao de que ouvistes falar. Encerrava um pequeno rochedo prestes a sair, e cujo bico principiava a aparecer. Dita essas palavras, calou-se Sherazade, porque o dia clareava e a Câmara do Sultão aclarava a Câmara do Sultão das Índias. Na seguinte noite prosseguiu o seu discurso. Não tem jeito, Simbá não se emenda, por mais perigos que tenha sofrido, continua viajando e procurando novas aventuras. Veremos a continuação dessa história amanhã. Agradeço muito a todos vocês, espero vocês amanhã. Alabei.